Segundo livro de Crônicas, capítulo 29, um homem chamado Ezequias. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Temos explicado que o Davi não era o pai dele direto, não. Davi é um ancestral, mas o caso dele, porque ele não tinha dentro de casa uma referência. O pai dele chamava-se Acais. O pai dele praticou, vamos dizer, idolatria, profanou o altar. Um dia ele foi ter um encontro com o rei da Síria, que dominava boa parte do mundo conhecido naquela época. Já viu alguém falar assim, fazer uma média? Fazer uma politicagem? Quando ele chegou lá, ele viu o altar e disse, que altar bonito, né? Olha, majestade, me dê, por favor, uma cópia desse altar, da planta, que eu vou mandar para o meu sacerdote, para ele construir igual, que a partir de agora eu vou oferecer os meus sacrifícios neste altar. E assim foi feito. Espera aí, só que o altar que estava em Jerusalém foi criado pelo próprio Deus, que tinha dado a Moisés, entenda bem, a planta para Moisés construir daquele jeito. Ele pegou o altar de Deus e deixou de lado. É como a igreja de Cristo hoje. Ela deixa a palavra de Deus e começa a fazer as coisas conforme o mundo. Paulo diz na carta aos Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. E às vezes nós deixamos então uma vida cristã e começamos a viver uma vida oposta ou uma vida de acordo com o mundo. Não, nós temos sempre que estar na palavra de Deus. Mas então a lição aqui é essa. Esse homem, chamado Acais, ele não foi referência para o seu filho. Nós temos que aprender a ser referência para a nossa família. Veja Mateus capítulo 5, versículo 14. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. 15, diz, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão. Então nós temos que iluminar, nós temos que atrair a nossa família com o nosso testemunho, quer dizer, com a nossa vida. Eu vejo, quando eu me converti, a minha família começou a ver a mudança que Deus fez em mim. Isso atraiu meus irmãos para Cristo também. Nós temos então que fazer isso, nós temos que ser referência dentro de casa e atraí-los com laços de amor. Eu era garoto, eu estou com 65 anos, faço 66 agora daqui a 2 meses, né? Outubro, novembro, e eu tinha uma propaganda que falava assim, adote seu filho antes que um traficante o adote. E é verdade. Adote seu filho antes que hoje um devasso desse mundo o adote, né? Antes que o sistema desse mundo o adote. Então tem que ensinar a criança, já o pequenino, o temor do Senhor, a obediência à palavra de Deus, e a família tem que ver isso, para não buscar referência em outro lugar. Um outro caso que eu cito aqui, está em Marcos capítulo 5, versículo 18. Esse homem era o gadareno, ele tinha uma legião de demônios, e ele foi liberto. Ele queria estar com Jesus no barco, Jesus não permitiu. Olha o que Jesus falou para ele. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Olha o que Jesus fez. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então ele tinha que ser testemunha, porque senão outras pessoas iam lá e iam falar coisa diferente. Quando esse homem foi liberto, os moradores da cidade foram ver o que tinha acontecido. E viram aquele que tinha sido endemoniado, quietinho, ouvindo Jesus. E ele fala, Jesus, nós não queremos o Senhor aqui. Mas por quê, pastor? Porque quando Jesus expulsou os demônios, era uma legião de demônios neste homem. Jesus permitiu os demônios andarem nos porcos, que se jogaram no despenhadeiro. E então os porqueiros se preocupam não com vida, eles se preocupam com os porcos. Eles falaram totalmente diferente, como hoje. Você vai lá fora, entendeu? A pessoa, seu filho está na igreja, seu pai está na igreja, sua mãe está na igreja, sua mãe está na igreja, seu irmão está na igreja, vai ser fanático, vai ser religioso, vai ser bobo, uma porção de coisas, não é assim que falam, mais ou menos? Quando nós começamos a nossa fé com Cristo, as pessoas desdenham mesmo, é verdade. Quando eu comecei como pregador, que eu fui ser, um parente da minha mãe falou assim, agora ele vai ficar rico, hein?
Agora, pastor, vai ficar agora, né? Tem esse deboche todo. Depois o pessoal vai vendo que não, que a vida com Cristo inteiramente diferente. Nada que não é um pregador, o pregador não foi chamado para isso. Mas nada que você entrar na igreja, Deus não prospere você, pode ele prosperar, falando do pregador. Mas o que eu estou falando é que nós temos que ser testemunhas dentro da nossa casa. Nós temos que trazê-lo com laço de amor. Ele não tinha, foi buscar no Davi. Aí diz o versículo seguinte: ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Amãozinho, olha para mim, aqui está a casa do Senhor, nosso coração, onde Deus habita. É o que ele pede, filho meu, dá-me o teu coração. Abra as portas. O que é isso? Você não pode ter alguma coisa que não tenha sido resolvida com Deus. Às vezes a pessoa está na igreja, mas tem situação que ela não resolveu. Não estou dizendo que seja o caso de alguém aqui. Haver pecado não confessado. Aquilo ali é uma porta fechada, onde o diabo se esconde. E não é bom ter o inimigo no seu território. Não é bom ter o inimigo contigo. No livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 6, diz assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos... Quando o inimigo está presente, às vezes deixamos o inimigo presente na nossa vida. Quando? Pecado não confessado, eu falei agora. Mas pode ser uma mágoa, um ressentimento, que aí não tem que falar com ninguém, é só com Deus. Deve termos, estão magoados. Não, eu limpo o meu coração. Fala, nós temos que chegar àquele ponto que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios 4:2, ele diz assim: tem alguma coisa que está oculta, que se for revelada vai te trazer vergonha, acaba com essa coisa. Como é que você acaba? Com confissão. Ele botou ali para vocês, ó, assim, antes, rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam. Não podemos ter, isso eu li na semana passada, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E então é bem claro isso aqui para nós. Entenda, nós não temos que ter alguma coisa que venha nos envergonhar, porque isso é uma porta fechada, onde o inimigo está se escondendo. Errou, fale com Deus. E tem situação que não é só com Deus. Lembrando do filho pródigo, quando ele pediu perdão para o pai, ele pediu perdão para Deus: pequei contra o céu e perante ti. Se eu mentir para você, tenho explicado. E eu minto para você, eu chego: Jesus, o Senhor me perdoa que eu menti para esse irmão. Não, tem que pedir perdão para você também, porque eu pequei contra ti, então eu tenho que pedir perdão. Se eu não faço isso, eu tenho o quê? Uma porta fechada, quer dizer, onde o inimigo se esconde. Abra as portas. Ele fez isso, e todo mundo tem que fazer, e não ter nada na sua vida que atrapalhe a sua comunhão, a sua vida no altar, amém? Depois vai ter mais em nome de Jesus. Deixa eu mostrar aqui um testemunho. Eles não colocaram para mim, eu pedi, mas eles não, se não tiveram tempo ainda de colocar, não. Eu vou passar aqui da Vila Zilda, então. A Solange sofreu mais de 10 anos com tendinite e bursite. É só um minutinho só, 1 minuto 04, por favor. Solange, o que você tinha? Tendinite e bursite, há muitos anos aqui no ombro direito, há muitos anos, mais de 10 anos, porque eu trabalhava com computador, e aí começou, tinha muita dor e a minha mão tremia, e só esse braço tremia, tudo que eu teria que fazer com isso daqui com cuidado não dava certo. Então no seu dia a dia era difícil pegar qualquer objeto? Sim, era difícil, mas na hora de fazer o café, que eu ia pôr o café no bule, tinha que estar na pia, porque sempre caía fora, que a minha mão tremia. Eu não conseguia levantar o braço. Ele levantou. Mas agora eu estou levantando. Amém. Glória, pode aplaudir o Senhor. Ele não tá. Faz assim. Glória a Deus, que bonito. Solange, você falou que você não conseguia colocar a água do bule pro copo, né? Vamos fazer o teste agora. Tremia. Eu não conseguia pôr. Impressionado. Tô. Graças a Deus, amém. É mesmo, né? Glória a Deus, Jesus é bonito, né, pessoal? Aí nós matamos a cobra, matou o Paulo, mostra o Paulo que matou a cobra. Agora vamos voltar para a mensagem que eu estou dando hoje. Isso aqui foi só uma entrada. Lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Dois discípulos no caminho de Emaús. Capítulo 24, versículo 13. 24 de Lucas
Versículo 3, eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Tenho explicado que o nome Emaús quer dizer águas quentes. Esses 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém, desapontados, porque eles ouviram falar da morte, eles viram a morte de Jesus, e depois receberam a notícia que as mulheres foram no túmulo e não encontraram o corpo dele, e um anjo tinha dito que ele vivia. Depois o João e o Pedro foram juntos lá e não acharam, mas eles não viram. Como eles não viram, eles se entristeceram e foram embora para Emaús. Somos nós que, às vezes, quando estamos enfrentando algum problema, nós também procuramos alguma coisa para, já viu alguém falar assim, arejar a cabeça, né? Que não é errado, não, mas não para resolver problema, irmão. O problema se resolve na presença de Deus. E às vezes nós estamos procurando até mesmo águas quentes. Eu falei, não falando mal de alusão a nenhuma igreja, isso pode ser até nós. Nós não podemos ter uma igreja de águas quentes. O que é isso? É uma igreja só para distrair a pessoa. Não. Nós temos que ser a igreja do fogo do Espírito Santo, onde se resolve os problemas. E nós vamos ver isso aqui. Eles foram para lá. E diz, e iam falando de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos dele estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. Repararam o que ele falou aqui? Um profeta que foi, peraí, nós já temos a revelação que eles não tinham. Hebreus 13:8 diz o quê? Jesus Cristo é. Jesus nunca foi, Jesus é. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele é Deus conosco. Nós devemos entender quem é Jesus. E ele falou, Jesus foi. Talvez nós também estamos pensando assim. Quando você lê a Bíblia e vê Jesus levantando o morto, se eu vivesse naqueles dias. Mas espera aí, ele é o mesmo hoje. Por que as coisas não estão acontecendo? Depende de nós. Ele disse, na verdade vos digo, quem crê em mim, fará o quê? As mesmas obras que eu faço. Fará até maiores do que eu vou para o Pai. Eu gosto muito quando Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele era humilde. Um dia ele amaldiçoou a figueira e disse, nunca mais coma fruto de ti, falou para a figueira. Virou as costas e foi embora. No dia seguinte, quando passaram que viram a figueira seca, o Pedro disse, Senhor, olha a figueira que estou amaldiçoada, ela se secou. E Jesus disse, Pedro, sou eu, Pedro. Pedro, Pedrão, eu sou Jesus. Pedrinho, eu sou Jesus. Não. Pedro, na verdade, vos digo, tem de fé em Deus. Ele disse, tem de fé em Deus. Porque qualquer que disser a este monte, olha que humildade dele. Depois ele, não, isso é um privilégio para mim e para mais alguns. Não, para todo aquele que crê. Então, ele mostrava essa humildade toda. E eles não entenderam isso. Mas por que eles falaram isso? Como nós, às vezes, não prestamos atenção nas Escrituras. Aí eles começaram a falar, olha, ele foi um grande profeta de Deus, de obras e tudo. É verdade que as mulheres foram lá no túmulo e não acharam o corpo dele, e um anjo disse que ele vive. Mas e o Pedro e o João, alguns dos nossos foram lá, que foi o Pedro e o João, e também não encontraram. Aí Jesus teve que dar para eles a repreensão. Pula um pouquinho, versículo 25. E ele lhes disse, honécio e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-se o que dele se achava em todas as Escrituras. Pensaram nisso? Quanto tempo eles levaram ali? Jesus levou com eles? Mas o próprio Senhor Jesus tinha falado, entenda bem aos discípulos, uma coisa importante.
Se nós olharmos ali, quando Pedro fez aquela revelação, discípulos, o que dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem que eu sou João Batista, Elias, ou um dos profetas. E vocês, quem dizem? Senhor, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E o Pedro, então, ganhou aquele elogio. Mas logo depois o Pedro recebeu uma repreensão, quando Jesus falou isso aqui para eles. Versículo 21. Vamos lá no 21. Desculpa que eu não falei para o rapaz lá. Mateus capítulo 16, versículo 21. Diz assim: e desde então começou Jesus, entenda bem, com seus discípulos, e de ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Eles tinham esquecido isso. Jesus já tinha falado: olha, eles vão ser, eu vou ser entregue na mão dos religiosos lá, na mão do povo, e depois vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles esqueceram. E ele falou mais, falou Deus do profeta, do Moisés, que falava Deus ia levantar um profeta como eu, e tudo bem, e todos vão ouvir. Falou tudo para eles. Somos nós, que às vezes esquecemos do que a Bíblia diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz no mundo. Aí vem a aflição, e nós ficamos: mas por que isso? Mas eu não disse para vocês que vocês teriam aflição? Eu não disse para vocês que vocês teriam lutas? Você acha que Jesus prometeu um mar de rosas? Não. E quando vem a luta, quando vem a adversidade, nós esquecemos do que diz a palavra, nós esquecemos do que ouvimos da palavra, esquecemos do que foi revelado para nós, e entramos em desespero, entramos em pânico, mas por quê? Porque não prestamos atenção ou não estamos ligados com ele. E como os discípulos, nós procuramos águas quentes, alguma coisa para distrair a cabeça. Não é errado, estou falando não, para esfriar mesmo não é errado, mas não para resolver problema. Aí Jesus foi falando com eles, né? Aí, pulando um pouquinho aqui, para você não ficar muito longe, diz assim, versículo 31, abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. 32, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Igreja, é isso que temos que fazer, abrir as Escrituras. Ali está a solução para tudo. O próprio Senhor Jesus disse em João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim. O que está aqui escrito, tudo está na palavra de Deus, mas nós não prestamos atenção na palavra. E quando vem a luta, eu digo que é mais ou menos como a sala de aula. O professor está dando a matéria, mas a mente viaja, não é verdade? Ou na hora eu contei que eu tinha um professor, eram 2 aulas que ele dava 2 vezes por semana. Na maioria dos professores era assim, 5 dias da semana, 10 aulas, então 5 matérias, 2 dava lá. E tem um professor que ele dava a prova no começo, ele dava a primeira aula, que era de 8h20 às 10 horas. E o outro dia era de 10h20 até meio-dia. Geralmente, o pessoal com mais idade, o pessoal lá na frente, no primário, aquelas coisas, não, tem que chegar certinho ali, tudinho. Mas os outros pessoal não leva muito a sério o horário, não. Aí, a aula é 8h20 e a gente chega 8h40, 8h45, não é verdade? Chega lá. E quando a aula é 10h20, termina meio-dia, 11h30, a pessoa pega lá a sua caderno e vai embora, não é verdade? Muitos fazem isso. Eu notei que aquele professor falava assim: pessoal, anote aí. Quando ele fala anote aí, eu falei: isso é matéria de prova, porque ele dava no início da aula, quando dava 8h20. Logo no início, pessoal, vamos começar aqui a nossa aula, anote aí. Quando ele falava anote aí, eu disse: é prova. Eu peguei e disse: é prova. Ele disse: já sabia que aquilo era coisa de prova. E na segunda aula, quando ele dava na segunda aula, geralmente 11h30 tinha gente que ia embora, 11h20 já tinha que cair fora, 11h15. Então, quando dava 20 para o meio-dia, mais ou menos, ele falava: pessoal, antes de terminar, anote aí. Ele disse: isso aí é prova que ele vai dar. Então, você vai pegando até o jeito do professor. Mas qual é não é brincadeira, voltando à seriedade. Então, às vezes, na pregação, você tem que focar, está lendo a Bíblia, tem que focar ali, porque é Deus te revelando. Para o quê? Para o dia da prova. Assim como o professor não pode dar uma prova, entende? De algo que ele não ensinou,
Amigo, você pode ter certeza, Deus não deixa o problema chegar para você antes Ele te dar o escape. A Bíblia fala, antes Ele dá o escape, antes que aconteça, entenda bem, Ele já lhe deu a ferramenta necessária para você enfrentar aquele mal. Quando Davi matou um leão, matou um urso e depois derrubou um gigante, primeiro Ele deu o Espírito Santo para o Davi. Davi foi ungido, depois Davi pegou aquela força. Então Deus prepara você para aquilo, mas nós não prestamos atenção. Vem cá, eu não disse para vocês que eu morreria, que eu seria morto, mas que é o terceiro dia que eu saio. Por que essa tristeza? Eu não disse para vocês que vocês no mundo teriam aflições, eu não disse para vocês que para Deus não há impossíveis. E às vezes nos deparamos, como o caso do pedido de oração. Uma criança teve um tombo, teve fratura no crânio, o sangue se espalhou. Quer dizer, só um milagre, mas Deus é Deus de milagres. Nós não podemos esquecer. Entramos no pastor Jaime, agora meu pai, minha mãe, minha esposa, minha mãe está com Alzheimer, então assim, mas ele não deixou de ser Deus. Às vezes nós esquecemos e entramos em desespero. Não podemos. Aí vem a matéria agora forte, diz assim, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Você sabe que o nome Jerusalém quer dizer casa de paz? Sabia? Jerusalém, mas o que tem a ver conosco? Nós não podemos perder a nossa paz. Vamos ter lutas, nós vamos ter adversidade, vamos ter batalhas, mas não podemos perder a nossa paz. Quer dizer, não podemos perder a nossa paz, temos que ficar ligados com Deus. Luta vai ter. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios 2,14, ele diz assim, porque Ele é a nossa paz. Quer dizer, não saia de Jesus, a luta grande, a vitória vai chegar. Fica firme, não saia de maneira alguma. O Senhor Jesus tinha feito, aqui nesse capítulo mesmo, 24, no versículo 49, ele diz assim, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de onde? Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Quer dizer, não saia da presença de Deus, está numa luta, Deus reveste você de poder. Verdadeiramente já lhe deu o poder, mas se não tem, você vai buscar, vai orar, vai clamar a Deus, Ele vai te dar uma palavra, Ele vai te dar uma revelação, Ele vai usar alguém para isso. Você precisa ficar ligado com Deus, ligado com o Senhor, para Ele dar a solução. Eu falei de um homem, você vê como é que foi a cura de Cristo nele, foi diferente do que nós ouvimos. Ele estava, a diabetes dele descompensou, aumentou muito, e ele acabou perdendo a visão, deu problema na visão dele. E ele fez uma oração. E aquela oração dele ajudou outras pessoas. E passado a me orar, é como o missionário R.S. O diabo não cura ninguém. Se seja pela fé ou pela ciência, é Deus. Porque Deus sabedoria ao homem para isso. Entende? E ele fez uma oração e pediu assim, Jesus, a minha fé está pequena. Me dá um médico para cuidar de mim? E Deus deu uma médica para ele. Mudou o remédio, mudou a alimentação, ele voltou a enxergar, está vendo normal. Entende? Quer dizer, ficar ligado, quer dizer, foi o que ele recebeu, a instrução para ele. Deus conhece a nossa estrutura. Jesus foi claro, os doentes precisam de médico, não é errado não, só mostrando para você. Quer dizer, fique ligado que Deus dá a direção. Deus não vai deixar você perder de maneira alguma. Aí eles voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que com eles e os que estavam com eles. Eles voltaram dizendo, vamos falar para ele, pessoal, nós temos uma boa notícia, nós encontramos o Senhor, verdadeiramente Ele ressuscitou. Não deu tempo. Quando eles chegaram, disseram assim, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Entenda, se coloca no lugar deles. Vamos chegar ali, pessoal, nós dois, eu e Cleopas aqui, nós acabamos de ter um encontro com o Senhor, Ele ressuscitou mesmo, Ele se revelou para nós, apareceu, mas não deu tempo. Onde vocês estavam? Nós estávamos indo para Emaús quando aconteceu. Não, rapaz, vocês não estão sabendo não, o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Quer dizer, já não era mais novidade para eles. Deu para entender isso? Já não era mais novidade para eles, eles já tinham visto o Senhor ressurreto. Irmão, qual é a nossa mensagem? Fique em Jerusalém, fique na presença de Deus, luta vai ter, não abandone a comunhão, não abandone a presença de Deus, e eu digo sempre, quanto for maior a luta, maior será a sua vitória, amém? Essa é a palavra de hoje, fique em Jerusalém, fique na presença de Deus. Vamos orar agora, fiquem de pé por favor. A primeira oração, eu digo que é você com Deus. Muita gente está na igreja, pessoal, às vezes visita, gosta da igreja, mas ainda não tomou uma posição por Jesus. E é um perigo muito grande. Eu sempre gosto de lembrar dos antigos, que diziam sempre, para morrer, basta vir.
E todos nós vamos fechar os olhos um dia, né? Quem tem a minha idade, quem passou dos 60, um dia desse nós tínhamos 20, passou rápido o tempo, irmão. Um dia eu falei que eu estava ouvindo um pastor, Billy Graham, já falecido, ele disse, rapaz, como é que o tempo passa rápido? Ele falou, 1830, os avós dele falaram assim, andavam de cavalo, charrete, como todos, não é verdade? Aí veio o motor, ainda bem, começou a mudar as coisas, foram passando, veio o carro, depois veio o avião, tudo, foi modernizando. Mas pensa bem, como eu falei, eu com 65 anos, quando eu era garoto, nos anos 60, eu ouvia falar da proclamação da República, por exemplo. Puxa, parecia uma eternidade, né? Falar de Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, lá, aquele negócio todo, imaginar uma coisa tão longe. Espera aí, vamos que foi em 65, que eu estou falando, mais ou menos isso. 65, então, espera aí, 76 anos, tinha passado. Parecia uma eternidade, mas agora já não é mais, irmão. Porque é menos, agora você faz as contas, você tem 111 anos, né? Mais os 24, 135, quer dizer, praticamente a metade, o dobro da minha idade. Quer dizer, 2 vezes que eu vivi, não é tão longe assim. Irmão. Quando a gente fala para a garotada aqui, eu estava falando um dia desse, 1994, puxa, muitos anos, para eles, para nós foi ontem. Mas por que eu estou falando, um dia nós não vamos estar mais aqui? E depois da morte vem o juízo. E o salário do pecado é a morte. E Jesus não tinha um pecado, é o único que não tinha que morrer, mas ele morreu pelos nossos pecados. Para quê? Para não conhecermos nem a morte, nem o inferno. Porque quando fecharmos os olhos aqui, o nosso corpo vai ser sepultado, cremado, o que for, mas o espírito vai para onde? Vai para o Senhor, irmão. Aceite Jesus. Eu brinco que o pessoal xinga o outro lá fora, assim, vai para o inferno. A igreja diz assim, vai para o céu. Aceita Jesus, reconheça Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador. Não precisa fazer nada, é só aceitar o que já foi feito, o sacrifício na cruz, e diga, me salve, Ele vai te salvar.